Bom dia a todos e todas. Registramos a presença do vereador Pedro Ruas, que representa a Câmara dos Vereadores, o presidente de honra da ARI, Batista Filho, e todos os presentes. O evento de hoje vai ser dividido em 3 momentos. Primeiro será lançada a campanha dos 90 anos, uma breve apresentação, antes do nosso painel Jornalistas Inspiradoras. O painel tem a presença da Maureen Xavier, da Rosane de Oliveira e da Fernanda Zaffari, que está em Londres, vai entrar de forma virtual. Então, de imediato, passo a palavra ao presidente da ARI, José Nunes, e registro a presença do diretor de criação da MUV, que vai falar um pouquinho depois sobre a campanha, que vai celebrar os 90 anos da ARI. E me deu um branco o teu nome. Eugênio Lumertz. Obrigada, então. Pronto, passando para o presidente. Pois bem, bom dia a todos. Satisfação muito grande tê-los aqui na Associação Rio Grandense de Imprensa, a Casa do Jornalista, que eu digo há muito tempo que é a Casa da Comunicação. Então, mais uma vez, saudar a presença do nosso presidente de honra, Batista Filho, Pedro Ruas, enfim, todos os participantes, a Maureen por ter aceito o convite, Rosane de Oliveira, Fernanda Zaffari, lá direto de Londres também, agradecer pela participação nesse, que é o 5º evento Jornalistas Inspiradoras, que comemora, sim, o Dia da Mulher, mas que a gente define como o mês da mulher, e todos os dias é o Dia das Mulheres, enfim, a gente tem muito que agradecer e saudá-las no dia a dia. De imediato, então, a gente está dando hoje o pontapé inicial dos nossos 90 anos da Associação Rio Grandense de Imprensa, que comemora agora em 2025. Temos também grandes marcas do anos fechados de comemorações, que também é os 120 anos do nascimento do Érico Veríssimo, 50 anos da partida do Érico Veríssimo, nosso primeiro presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa. E também os 80 anos na segunda-feira de Elis Regina. Então, nós temos muito que agradecer, muito que celebrar o ano de 2025, é claro, com algumas situações que a gente deixa para trás, mas sim destacar esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo da defesa da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e da democracia. Então, de imediato, eu quero chamar o Eugênio Lumertz aqui, da MUV, para nos contar um pouquinho do trabalho que ele vem fazendo aqui na nossa parceria com a MUV que a gente fez, estabeleceu aí de fazer as peças para os nossos 90 anos, e também destacar também a presença da Cátia aqui, pela Core, que também está nos ajudando aí na divulgação desse trabalho aí que a gente vem fazendo. Por favor, Eugênio, vem aqui nos contar um pouquinho. Bom dia, então. Queria registrar, então, que esse não é o primeiro movimento que a gente está fazendo, né, com a ARI. A gente começou no ano passado com uma campanha sobre as fake news, né, então acho que todos vocês sabem da importância, né, dessa questão, e foi uma continuidade na campanha do Duvide, né, então a gente acrescentou um toque publicitário, criou aquele ícone, né, que eu já vi em camisetas aqui, né, do ponto de interrogação, né, quebrando as fake news, porque é só isso, duvidando do que a gente ouve, escuta ali hoje em dia, que a gente pode, né, ter uma noção do que a verdade importa para as pessoas, né. Hoje em dia nós temos os jornalistas, né, os profissionais que trabalham na imprensa têm essa difícil missão de hoje em dia, né, de levar as pessoas em meio a esse caos de informações mentirosas que andam por aí. Então, esse ano dos 90 anos, né, nosso primeiro pontapé inicial, como o presidente falou, né, a gente queria contar um pouco dessa história, né, contar um pouco sobre a importância do jornalismo profissional e o marco, né, que é 90 anos exatamente, né, então a gente pensa que isso foi lá no centenário da Revolução Farroupilha, né, o primeiro presidente, Érico Veríssimo, né, são fatos históricos, e nessas 9 décadas aí, assim, o ARI participou de grandes momentos históricos. Então, a gente queria registrar isso, né, neste vídeo aqui, assim, contando um pouco dessa importância do jornalismo profissional, mas trazendo esse paralelo com todas as ações da ARI, as atividades da ARI nesse tempo, para contar um pouco dessa história
E aí depois, para lançar oficialmente, né, o que a gente chama do nosso selo de 90 anos, né, que vai estar presente durante todo esse ano, né, vai marcar essa data aí, que são poucas associações que têm uma longevidade tão grande na importância da imprensa brasileira. Então, eu vou deixar agora, né, desculpe, meu nome? Guilherme vai passar então um vídeo aqui para nós, aí no final comenta um pouquinho sobre o selo, tá bem? A informação está em tudo, na política, na economia, na cultura, no dia a dia. O que acontece no mundo afeta diretamente a nossa vida. Mas como garantir que a verdade seja sempre dita? É aí que entra o jornalismo profissional. A imprensa são os olhos e os ouvidos da sociedade, fiscalizando, questionando e dando voz a quem mais precisa. Sem um jornalismo profissional livre e forte, os direitos dos cidadãos ficam vulneráveis, a verdade se perde, a democracia enfraquece. E tão importante quanto a imprensa em si são as associações do setor que defendem o papel fundamental do jornalismo em apurar, analisar e informar com qualidade, seja no impresso, seja no digital, em todas as telas, para todos os públicos. É com esse objetivo que há 90 anos foi fundada a Associação Rio-Grandense de Imprensa. Quando a mídia ainda se resumia aos jornais impressos e às emissoras de rádio, a ARI foi pioneira no estado em unir a categoria, principalmente para proteger a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a democracia. Em 9 décadas, a ARI foi testemunha dos grandes eventos históricos do Rio Grande do Sul e do Brasil. A enchente de 1941, o suicídio de Getúlio Vargas, o golpe militar, a redemocratização, a pandemia, a enchente de 2024 e sempre esteve ao lado dos profissionais e veículos que cumprem sua missão de levar estes fatos para a sociedade. Além disso, a Associação Rio-Grandense de Imprensa promove uma série de eventos de reconhecimento aos profissionais, como o Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, criado há mais de 60 anos, sendo o mais longevo do país e agora com categoria nacional. O Prêmio de Jornalismo da Justiça Eleitoral do TRE Rio Grande do Sul e o mais recente, o Prêmio Ari de Assessoria de Imprensa. Em abril, em comemoração ao Dia do Jornalista, a ARI entrega a medalha Alberto André, uma honraria concedida para aqueles com serviços e trajetórias reconhecidas na comunicação do Rio Grande do Sul. O nome é uma homenagem ao jornalista, professor, advogado, político e escritor Alberto André, que presidiu a instituição por 34 anos. A ARI também promove campanhas de conscientização da população, como a campanha Duvide, contra a disseminação das fake news e que foi produzida em parceria com a agência Move. Ao completar 90 anos, a ARI reafirma seu compromisso em defender a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a democracia, e garantir total apoio ao jornalismo profissional para seu pleno exercício. E mais do que nunca, segue sempre alerta para manter a imprensa viva e conectada com as mudanças tecnológicas e da própria sociedade, pois uma imprensa viva significa uma sociedade mais justa, informada e consciente.
uma fronteira assim também ameaçada, e o papel de vocês assim vai ser muito importante nos próximos anos, no nível mundial, assim, né? Todos, não há mais, se na famosa maior democracia do mundo é assim, imagino como é que dá no resto. Mas eu só queria então voltar assim, né, ao final do vídeo ali, né, que é exatamente nessa cena dos 90 anos, né, que justamente a gente trouxe essa história, mas não ficamos só amarrados no passado, a gente está olhando sempre para o futuro. Então a gente vê cada vez mais, né, o papel que ela está ocupando, porque justamente hoje temos muitos meios e canais de informação, temos todo mundo no nosso bolso, no celular, né? Então a nosso selo de 90 anos, ele faz uma trajetória disso, porque ele começa com o 9, no formato clássico de um balão, né, que é um símbolo de comunicação, que é um símbolo gráfico que expressa exatamente voz, que é onde começou o rádio, né, que é super meio de comunicação. Então esse 9, né, ele vai olhar para o futuro do seu lado, porque o 0 ele forma, né, só olhar para o celular de vocês na parte de trás, ele forma exatamente a câmera, né? Então esse detalhezinho do 0, como ele é formado, ele lembra exatamente a câmera, porque esse é o mundo digital que a gente está vivendo hoje, né? Hoje que as pessoas consomem informação, que as pessoas acessam informação através dele e também produzem informação, né? Então cada um também hoje, qualquer pessoa, qualquer cidadão hoje, né, tem esse poder aí de também levar informação para as pessoas, para os jornalistas, para que eles divulguem, para que eles então façam, né, a divulgação, né, da verdade. Então a gente vai estar com esse selo presente aí durante o ano inteiro nas nossas marcas, todos os eventos, né? Então vai ser uma marca presente, e também quero dizer que não vai ser esse aqui é o vídeo de lançamento, né? Então a gente tem aí vamos conversar durante o ano aí, porque é uma campanha também formada de peças publicitárias, né, de peças que vão para diversos meios de comunicação, e a gente vai ressaltar, né, exatamente um pouco do que a gente viu aqui, né, no papel aqui do vídeo, destacar um pouco mais isso nesses momentos, destacar o quanto é fundamental, né, o jornalismo profissional, né, quanto a Ari está junto com eles há 90 anos para que eles possam fazer seu papel. Então, muito obrigado aí pelo espaço de poder apresentar, muito obrigado, presidente, né, e toda a equipe da Ari, sim, de poder trabalhar com vocês aí. Obrigado. Mais uma vez, então, agradecer a MUVE por esse trabalho fantástico. Desde que eu assumi a presidência da Ari, eu sempre cobrava, né, a nossa diretoria, que estava faltando isso, que eu entendo que é extremamente importante, que é um vídeo institucional dizendo quem é a Ari e o que a Ari pensa e projetar a Ari para o futuro. Então, acho que o trabalho ficou, não tenho certeza, Eugênio, o trabalho ficou excelente, tenho que parabenizar o pessoal da MUVE, com certeza o pessoal vai ver ao longo do ano aí essas peças que a gente está produzindo. Então, de imediato, eu quero também já apresentar o nosso calendário dos 90 anos, que é o calendário que a gente vai trabalhar. Algumas coisas ainda a gente não situou aqui. Tem como colocar na tela, por favor, Grêmio? Isto. Vou apresentar de forma bem rápida aqui, para que a gente que a Fernanda possa em seguida participar, que ela já está com a gente aqui. Então, a gente iniciou, então, apresentando já o nosso vídeo institucional, o selo dos 90 anos, que vão estar em todas as peças da associação. Nós temos agora, no mês de março, a 5ª edição do painel Jornalistas Inspiradores, que ocorre hoje, né? E também teremos a inauguração da exposição Fotojornalismo por Elas, em parceria, Fotojornalismo por Elas, esse é o título da exposição, em parceria com a Arfoc,
que, encerrando este evento aqui, a gente vai passar para o Bar da Ari, onde a gente vai, então, acompanhar essa segunda etapa do nosso evento de hoje. No dia 26 e 27 de março, a gente tem o Fórum Internacional do Meio Ambiente, este fórum que é extremamente importante, que a gente trabalha desde 2003, que iniciou, a Associação Organesa de Imprensa iniciou com o Fórum Internacional das Águas, e hoje é o Fórum Internacional do Meio Ambiente, com o tema Bioma Pampa, Clima, Conservação e Atividades Econômicas. Esse evento vai ocorrer no Memorial da Assembleia Legislativa, é uma parceria com o Ministério Público, a Associação do Ministério Público e também com a Assembleia Legislativa. Então, estão abertas as inscrições, a gente pede a todos que façam as suas inscrições diretamente no site fima.org.br. No dia 7 de abril, a gente tem o Dia do Jornalista e tem a entrega da medalha Alberto André, que vai ocorrer no Palácio da Justiça, também uma parceria com o Tribunal de Justiça, que estará fazendo o lançamento do Prêmio Temes do Jornalismo. Então, no dia 7, a gente vai estar entregando a medalha Alberto André, que já tem alguns aqui que estão nesse auditório aqui, que já foram contemplados com essa honraria, que é a maior do jornalismo gaúcho. De 1º a 7 de junho, a gente tem a Semana da Imprensa, também com a entrega de medalhas aos jubilados da Associação Rio Grande de Imprensa, aquelas pessoas, enfim, que estão associadas há mais tempo aqui na nossa associação. Então, a gente vai concedê-los uma medalha aos jubilados. Nós temos também, no mês de outubro, o 5º Prêmio Ari de Assessoria de Imprensa. Esse prêmio aí iniciou no início da nossa gestão, em 2021, a gente já está na 5ª edição. Então, é um prêmio que a gente não conseguia alcançar com o prêmio Ari Banrisul do Jornalismo. Então, agora a gente tem um prêmio específico que destaca as assessorias de imprensa, os assessores de imprensa ao longo do ano. Nós teremos, no mês também, outubro e novembro, a participação na Feira do Livro de Porto Alegre, na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, o lançamento do livro Ari, dos 90 anos da Ari, que a gente está reeditando, a gente fez, a primeira edição foi dos 80 anos na gestão do Batista Filho, então a gente está reeditando para os 90 anos da Ari, e também teremos o lançamento do livro que a gente está fazendo uma oficina literária aqui na Associação Organesa de Imprensa, com o Alciche Wish, também estará sendo lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. Não temos ainda data definida, mas teremos também na programação, não conta aqui, nós temos uma caminhada dos jornalistas aqui, passando por pontos históricos do jornalismo gaúcho, iniciando, obviamente, aqui na Associação Organesa de Imprensa, poderemos passar Correio do Povo, Jornal do Comércio, o Sindicato de Jornalistas, enfim, vários pontos aí do jornalismo que foram a própria sede do edifício Imperial, onde foi a primeira sede da Associação Organesa de Imprensa, na Casa Rural, onde foi a primeira ata da Associação Organesa de Imprensa, chegando na 0 hora, chegando, quem sabe, se o pessoal tiver força nas pernas, chegar no morro, mas vai ser, de repente, a gente encerra na 0 hora mesmo. E teremos também, no mês de dezembro, o 67º Prêmio Ari Banrisul do Jornalismo. Esse prêmio que, sem dúvida nenhuma, é o prêmio mais longevo do Brasil e é o prêmio hoje que a gente tem que se exibir. Dizer que hoje o prêmio mais longevo do Brasil é o da Associação Organesa de Imprensa e dizer também que a gente está agora, a gente atravessou Mampituba faz 3 anos e a gente está com uma categoria nacional. Quem sabe esse ano a gente consiga colocar as 3, áudio, vídeo e texto, para a categoria nacional também. A gente está com uma categoria, envolve todos, mas a gente quer tudo dê certo, que a gente consiga colocar as 3 categorias aí no Prêmio Nacional, dizer e fortalecer realmente que nós somos o prêmio mais longevo do Brasil. E, para encerrar, então, está ali o nosso selo dos 90 anos, está ali a nossa primeira ata de fundação da Associação Organesa de Imprensa, que teve, como falei lá no início, nosso primeiro presidente, Érico Veríssimo. Então, saúdo a todos, agradeço a todos pela presença e um bom evento para nós. Obrigado. Quero chamar a nossa, que vai coordenar a mesa, a nossa vice-presidente Cláudia Coutinho. Tudo contigo, Cláudia. Bom dia
a todas e todos. É um prazer receber cada um de vocês aqui na Casa do Jornalista. Bom, antes de dar início à 5ª edição do painel Jornalistas Inspiradoras, eu vou pedir permissão para abrir um parêntese para que vocês assistam a esse vídeo. Ele me perseguia. Implicava com os meus colegas de trabalho, com todo mundo que se aproximava. Ele me perseguia. Implicava com os meus colegas de trabalho, com todo mundo que se aproximava de mim. Ele me xingou. Parecia um monstro na minha frente. Ele foi ficando cada vez mais violento. Aí chegou o dia que ele me bateu. Ele me deu socos, cabeçadas. E o amor virou medo. Eu falo. Eu falo por elas. E eu falo por elas. Bom, embora esse tema de violência de gênero não tenha nada a ver com o nosso assunto, a nossa pauta do nosso painel, que é a inteligência artificial, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês. Esse vídeo faz parte da campanha que o Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou na semana passada, mais precisamente no dia 6 de março. Então, essa campanha foi desenvolvida pelo Gabinete de Comunicação do MP, coordenada pela nossa colega jornalista Roberta Saliné. E eu entendo que esse vídeo é muito importante porque, infelizmente, essa é uma pauta ainda necessária. E cabe a nós, da imprensa, não só levantar números do feminicídio e de violência de gênero, mas também estimular que as pessoas denunciem e também que a gente cobre dos governos, das autoridades, políticas públicas eficazes e que alcancem cada vez mais um maior número de pessoas. Fecho parênteses, obrigada pela atenção de vocês. Bom, vamos dar início ao nosso painel Jornalistas Inspiradoras. Fernanda, querida, é um enorme prazer contar contigo aqui, mesmo que sendo online, nessa 5ª edição das Jornalistas Inspiradoras. A primeira edição foi realizada ainda em 2021, quando a gente ainda estava sofrendo com a pandemia, estávamos confinados. Naquele ano, a Ari foi meia louca, nós realizamos 4 painéis em março. Estou olhando para a Tamara aqui, porque a Tamara é sempre parceira e fundamental nesses eventos que a gente realiza. Aliás, eu queria agradecer demais a diretoria da Ari, que sem a ajuda de todos, a gente não consegue realizar esses eventos, mas o meu agradecimento especial para a Tamara, para a Simone e para o Márcio, que são assim incansáveis para fazer com que tudo isso esteja funcionando. Agradeço também, mais uma vez, a MUVE e o meu agradecimento especial também para a Core Comunicação e Relacionamento, aqui representada pela Kátia, que também aceitou esse desafio de ser nossa parceira e apoiadora nesse período dos 90 anos, ajudando na divulgação de todos os eventos que a gente tem pela frente. Então, vamos lá. Vamos chamar a Maureen Xavier, por favor. A Maureen é gerente de jornalismo e editora de política do Correio do Povo. E a minha querida amiga, colega Rosane de Oliveira, colunista de política de GZH. Gurias, antes de passar a palavra a vocês, eu vou pedir, Fernanda, por favor, nos atualiza o que tu anda fazendo aí em Londres, nos lembra quanto tempo que tu está aí,
dá um resumão aí da tua atividade, depois é tudo com as meninas aqui do lado. Oi, obrigada. Bom dia para vocês, boa tarde para mim aqui. Quer dizer, boa tarde aí, quase, né? E primeiro eu só queria deixar o meu agradecimento, dizer que eu estou me sentindo super honrada por esse convite. Qualquer oportunidade de interagir com o Brasil me faz muito feliz. E em Porto Alegre, eu nem preciso dizer, né? E com carinho especial a Ari, que faz parte da minha formação profissional. E aí a Tamara foi gentilíssima no convite, né, atenciosa nessa logística. E aí ela me surpreende e diz assim, ó, os participantes são a Maura, a Rosane, a Cláudia, e aí eu disse, bom, que ótimo, todas colegas que eu admiro muito e são minhas amigas. Então, tem um lado aqui, esse bastidor que eu vou contar. Bom, eu moro aqui há 10 anos já, vim com um filho, fiz a segunda, então tenho 2 filhos aqui. Eu trabalhei para diversos veículos, agora eu sou jornalista freelance aqui, e nesse ano tive também uma grande honra, eu assumi como vice-presidente da Associação dos Correspondentes Internacionais de Londres, que é a maior e mais antiga associação desse estilo, né? São mais de 500 profissionais de 60 países, e acho que o que me deixa muito feliz, obviamente, é que, além de ser a primeira brasileira, eu sou a primeira latino-americana. Então, eu acho que é uma responsabilidade grande assim, para a gente colocar luz e fazer esse destaque para um jornalismo que é, sim, muito respeitado e tem pontos de destaque e referência aqui na Europa para o jornalismo brasileiro. Isso eu acho que é fundamental a gente dizer, a gente que gosta, às vezes, de estar no Brasil e se espelhar para fora, pois aqui eles olham para a gente também. Nós perdemos o som com a Fernanda. Oi? Então tá. Maureen e Rosane, o nosso tema é o que a inteligência artificial mudou e muda na nossa rotina. Então, Maureen, por favor. Eu vou começar, mas vou? Então tá. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, enfim, nós estamos nos encontrando novamente nesse painel. Primeira vez foi na pandemia. E eu não podia deixar de, antes de tudo, agradecer. É uma honra estar aqui, é uma honra ser convidada e estar diante de tantos colegas. E também a gente precisa lembrar que a gente também está aqui por causa do Dia da Mulher. Então, parabéns para os meus colegas, em nome da minha mãe. Então, né, vou puxar para o meu assado, né? Eu acho que é bem importante quando a gente pensa de como a nossa profissão está mudando ao mesmo tempo, né? Eu entrei na faculdade em 2000 e, naquela época, smartphone não existia, né? A internet estava engatinhando nas suas produções e hoje o pessoal sai da redação sem saber trabalhar sem um celular. Então, essa velocidade das transformações e das ferramentas que a gente tem, ela gera desafios todos os dias, porque a gente está sempre um passo atrás no que já está vindo. E ele traz algumas questões que eu considero 3 pontos bem principais para abrir a discussão, né? Um é o quanto essas ferramentas elas nos ajudam num processo que é demorado, né? Uma prática bem simples. Quantas horas a gente gastava para decupar uma entrevista que hoje tu coloca no software e sai em 5 minutos. Ao mesmo tempo, o quanto a gente está deixando de pensar, porque ele faz isso por nós, né? Quer dizer, se ele decupa, eu não preciso me preocupar com todas as coisas das informações que vão estar ali. Daí eu boto num aplicativo que ele organiza os tópicos que eles falaram, os principais assuntos, mas o quanto o exercício de reouvir uma entrevista, ficar atenta às pausas, às entonações, isso pode ser a matéria, né? Isso pode ser o grande achado do que a gente está produzindo. E quando a gente só solta para o software resolver para nós, a gente perde esse momento, né, de reflexão e de pensamento. Tem uma outra questão que eu acho que essa
é como a gente lida com a sociedade. Porque nós estamos produzindo lá na nossa velocidade, nas nossas limitações, nas nossas condições, enquanto que, eu não sei as redes sociais de vocês, mas nas minhas o que aparece de conteúdo que, obviamente, não é verdade e é compartilhado como tal, aparece porque ele foi feito por inteligência artificial. Né? Eu me recordava que nas eleições de 2012, eu acho, 2014, surgiam aquelas montagens bem toscas, assim, para a gente dizer, que eram engraçadas e tudo mais. E hoje o nível de produção de conteúdo é assim melhor do que se fosse verdade. Né? Dá para quase dizer isso. Tanto na questão de áudio como na questão de vídeo, porque antes tinha aquela coisa assim, mas a gente só acredita vendo. Pois bem, agora eles fazem vídeos produzidos e a gente tem que, além da informação, ter que desmentir o resto. E daí entra o terceiro ponto. Na verdade, a gente não tem só que desmentir, a gente já passou por essa etapa. Né? A etapa de ficar rebatendo, ela já passou. A gente tem um trabalho que a gente ainda está mensurando, que é o de educação midiática, né? Que é um assunto que a gente fala pouco, que é ensinar, ensinar, né? Não é ensinar, mas ajudar as pessoas a desconfiarem, as pessoas procurarem os canais oficiais, porque parte dessa... E eu fiquei muito emocionada quando eu vi a campanha dos 90 anos, porque quando a gente fala de democracia, há 60 anos a gente teve um golpe, né? Talvez há 2 anos atrás, enfim. E daí, toda essa desmoralização da nossa função, ela passa por esse enfraquecimento da democracia. Então, a gente tem que aprender também a romper essa barreira, né, que é ajudar a sociedade de uma maneira geral a entender. Então, paro por aqui. Rosane, por favor. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigada pelo convite, Tamara, para estar aqui com essas meninas queridas. A Cláudia é minha contemporânea, né, de faculdade. Nós completamos 43 anos de faculdade de formatura esse ano. A Maureen, que nasceu quando eu já era antiga na profissão, mas é uma profissional que eu admiro muito. E a Fernandinha, minha amiga querida de tantos anos, que eu tenho uma saudade enorme e tenho certeza que vai ser uma conversa bem produtiva. Eu estava ouvindo aqui o lançamento da campanha e pensando nesses 90 anos da ARI, que eu tenho muito orgulho de já ter recebido um prêmio ARI, tenho lá meu troféu, de ter sido da primeira turma homenageada com a medalha Alberto André. E eu sou a tia do Tiranossauro Rex aqui, pensando profissionalmente, né? Porque eu sou do tempo, meu primeiro texto escrito lá na Folha Espumosense foi composto em letras, em tipos móveis, daqueles que tinham que se encostar uma letrinha na outra. E aí eu passei por todo o resto, né? Pela linotipo, pelo offset e por tudo, até chegarmos hoje ao tema do nosso encontro aqui, que é inteligência artificial. E a pergunta que eu me faço todos os dias, assim, eu me faço, não, todos nós nos fazemos, né? Seremos nós também substituídos pela inteligência artificial? E a minha resposta é, infelizmente, nós já estamos sendo substituídos pela inteligência artificial. Quantas das funções que se fazia lá em 1982, quando eu saí da faculdade, não existem mais? Não existem mais porque a inteligência artificial, antes da inteligência artificial, mas a tecnologia foi substituindo. E hoje, com a inteligência artificial, também, nós não temos mais revisores, né? Quem são os nossos revisores hoje? Né? Antes disso, né, os corretores todos. O ChatGPT, eu tenho lá minhas broncas com ele e eu tenho, às vezes, a sensação assim, bem prepotente mesmo de que a inteligência artificial é meio burrinha. Porque nós temos algumas ferramentas hoje que a gente pode usar, por exemplo, para fazer títulos. Né? Para a inteligência artificial te faz títulos para supostamente melhores que os teus, que vendem mais. E aí eu que trabalho mais com análise, com opinião, e eu uso contextos nos meus textos, aí eu faço um título e boto lá só para ver se ela faz o melhor, e ela me vem com o título da coisa velha. Né? Coisa velha, assim, porque a notícia que eu estou comentando, ela dá como notícia. Eu disse, olha, então, acho que eu ainda tenho alguma serventia nesse mercado difícil que nós estamos vivendo.
Mas é impossível a gente hoje pensar em qualquer profissão sem pensar na inteligência artificial. Nós falamos, se a gente tem amigos médicos e conversa com eles, é impressionante na medicina o que a inteligência artificial está fazendo. Então, não seria diferente conosco. Eu me assusto um pouco de pensar que a originalidade vai se perdendo com isso, de pensar que o quanto um texto escrito, o texto autoral, o bom texto, aquele que a gente gosta de ler, vai ficando para trás, porque tudo é muito pasteurizado hoje. Sim, o ChatGPT faz corretinho, faz tudo bem, mas às vezes eu tenho a impressão de que é tudo quase como bula de remédio, sabe? Assim, tudo escrito de uma forma muito impessoal. E ainda temos o problema, claro, da confiança, né? Eu não gostaria de entregar um texto, então eu poderia talvez ser muito mais, entre aspas, produtiva, escrever mais, produzir N matérias mais, se em vez de sentar e escrever, pensar, essa palavra fica melhor aqui, isso vai ficar assim, eu posso usar uma citação aqui que vai enriquecer esse texto, eu simplesmente dissesse para o ChatGPT, me escreve assim, faz assado, ele faria. E eu daria mais informações. Mas será que vale a pena a quantidade em detrimento da qualidade? Eu já não tenho mais idade, eu já estou na prorrogação. Profissionalmente, se for pensar que eu tenho 64 anos, tenho 43 de profissão, e eu acho que eu sou... Assim, na RBS eu sou uma das mais longevas. Eu acho que, além de mim, a Marta, talvez, só a Marta tem mais tempo hoje do que eu. Mas eu me sinto ainda com muita vontade de trabalhar, com muita garra para fazer as coisas, me empolgo como no primeiro dia. E se eu sobrevivi até aqui, eu acho que foi pela capacidade de me adaptar a esses tempos, né? A tudo que foi mudando no período desde que eu comecei a trabalhar. Passei por tantas mudanças, tantas, que se eu tivesse que hoje sentar e escrever assim, fase a fase, né, a cada 5 anos, o que veio de novo. E como eu lido com política, na apuração de eleição, por exemplo, sou do tempo em que a gente ficava dias e dias esperando pelo resultado. Pedro Ruas, que está aqui, sabe bem o que é isso, né, abrindo urna, contando urna. Taylor, meu marido, que está aqui também, que foi meu colega de trabalho em 82, e a prova, como eu digo sempre, que nós jornalistas nos reproduzimos em cativeiro, né? Então, ele também acompanhou todo esse processo, né? Lá, nós batendo notícias à máquina lá na Rádio Guaíba, e ao que chegamos hoje, em que a gente está com isso aqui na mão, tem o mundo na tua mão, qualquer informação passa por aqui, e passamos o tempo todo conectados. Estou falando demais de coisas do passado para chegar no que é o tema agora, que é a gente pensar em como a inteligência artificial pode ser nossa aliada e não nossa inimiga. Então, sim, eu acho que ela pode ter, e está tendo, né, muita importância nas nossas vidas. Ela pode nos ajudar, sim, a melhorar, até a sermos mais precisos. A facilidade com que se faz uma pesquisa é impressionante. Aqui no próprio WhatsApp, né, na inteligência artificial, esses dias, eu fui perguntar alguma coisa assim, só para testar, no dia que lançaram pelo WhatsApp, perguntar para testar, e aí eu escrevi assim, qual foi o presidente que ficou mais tempo no poder no Brasil? E não deu 30 segundos, e veio que seriam umas 40 linhas. Então, tudo isso nos facilita o trabalho, para pesquisar, para não ter que ficar... Antigamente, a gente ia para a enciclopédia, né? Isso é tudo muito bom. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Eu só acho que a gente ainda continua sendo necessário. E aí pode ser só uma ilusão de uma tia mesmo do Tiranossauro Rex, como eu me defino, de achar que nós ainda podemos fazer a diferença. Porque a inteligência artificial resume, faz tudo, mas ela não apura. A apuração ainda é do jornalista. E eu acho, Maureen e Cláudia, Fernanda, que a gente precisa valorizar muito essa nossa capacidade, a capacidade de perguntar para as pessoas, de ver o que está por trás daquilo que não é dito. Então, essas coisas não nascem de geração espontânea. A inteligência artificial precisa ser alimentada. Quem alimenta com informações precisas no meio dessa loucura, desse mundo caótico da desinformação, somos nós. Eu confesso para vocês que a inteligência artificial me assusta tanto nisso que a Maureen diz, pela a forma como as coisas são feitas, que esses dias eu quase achei que era uma pegadinha, uma coisa do Trump, que é muito engraçada, porque no mesmo dia, na véspera, tinha saído um vídeo, era um vídeo, um card, já não me lembro,
do Trump beijando os pés do Elon Musk. E aí, assim, era óbvio, né, que aquilo era inteligência artificial. Aí, no dia seguinte, sai o vídeo do Trump sobre Gaza. Aquele vídeo horroroso, né, violento, agressivo, rude, tudo que tiver de ruim. E aí eu pensei, claro que isso não é verdade nisso aqui, é inteligência artificial. Aquela criança lá e o Trump e o Musk jogando dinheiro para cima, pensei, isso é inteligência artificial. Até era a produção do vídeo, mas era dele mesmo. Então, nossa dificuldade hoje é muito grande para distinguir o que é real do que não é real. E por isso eu acho que a inteligência natural ainda vai ter importância para alimentar os supercomputadores, para alimentar esse mundo da tecnologia. E se tudo, de repente, for feito pelas máquinas, nós não teremos mais em quem confiar, né? Eu não confio em tudo que eu leio, obviamente, eu não confio em tudo que eu vejo. Eu até sou enganada, como eu fui nesse caso do Trump, porque eu achei que era inteligência artificial, mas eu acho que a mão humana, o olhar humano, o ouvido humano, os sentidos humanos ainda vão ser necessários na nossa profissão por algum tempo, que eu não sei quanto, mas acredito que eu não viverei para ver o momento em que o jornalista vai ser... Podemos ser uma espécie em extinção, ser uma espécie extinta. Obrigada, gente. Desculpe se eu falei demais. Não estou ouvindo. Oi, Fernanda. Oi, eu não sei se vocês me escutam, mas eu não estou ouvindo a Claudinha. Oi, está me ouvindo agora? Agora sim. Então, Agora tá. sim. Fernanda, eu queria também que tu desse esse teu depoimento sobre a inteligência artificial. Afinal, ela é nossa aliada, temos que ter cuidado com ela. Como que tu está vendo? Bom, eu acho que é assim nossa aliada e como tudo, e como toda tecnologia, eu acho que ela também expressa o melhor e o pior do ser humano, né? E eu acho que é isso que a gente está vendo dos usos, das maneiras, da necessidade de legislação, de regulamentação, de responsabilidades, né? E ela é muito real aqui em grandes agências de notícias, por exemplo, né? Assustadoramente já em estágios avançados, com empresas que já trabalham há 15 anos com modelos, né? Então, quando você olha o que eles usam agora, absurdamente para outras empresas alcançarem isso vai demorar tempo, claro, dinheiro. Essa tecnologia, obviamente, vai ter um custo mais barato daqui a pouco, as pessoas vão ver que não é tão difícil e vão poder interagir mais, mas eu acho que também tem essa questão da concorrência e a nossa sobrevivência também pelos veículos ou como jornalistas independentes passa por isso, né? Ter essa capacidade de concorrer com esses modelos que já vêm sendo trabalhados e muito mais sofisticados, né? Eu gosto de pensar em inteligência artificial, assim, mais ou menos sei lá, acho que em 3 pontos, né? Acho que, claro, a gente fala da automação, né? Dessa facilidade na ajuda. Por exemplo, um correspondente internacional, que cada vez mais você trabalha sozinho, as estruturas não são estruturas em redação, você é totalmente independente. E o pior, quando você está acordado trabalhando, seu editor está dormindo. Então, para interagir, é muito difícil mesmo com outros profissionais, né? Então, esses chatbots acabam, de alguma maneira, tendo não vou dizer um papel de editor, porque obviamente que nunca substitui um humano, mas num primeiro momento possibilita uma interação, assim, mas obviamente não é a mesma coisa que o ser humano. Outra, que eu acho que essa aí que é muito impactante, né? É essa AI, essa IA generativa, né? Essa que a máquina faz tudo. Então, por exemplo, hoje vocês têm agências aqui que postam sem nenhuma participação humana, nenhuma, 4.000 posts por dia. E agências sérias. Então, que você vê que num ano vai dar mais de 1 milhão,
né? Então, claro, muito focado em análise de dados, modelos já extremamente personalizados, sofisticados, mas é impressionante, né? Esse fluxo, né? Para questões, por exemplo, financeiras, é quase assustador, né? E que ponto também a gente vai normatizar isso de comunicar o leitor, o telespectador, que isso não tem participação, porque só colocar aquele selinho assim, gerado por IA, é um pouco vago também, né? Porque pode ter uma colaboração ou ser como isso, que é totalmente automatizado, sem nenhuma participação humana, né? E eu acho que um terceiro ponto, aí eu pega muito que a Maureen falou e a Rosane, que nada substitui essa capacidade do jornalismo ter uma curadoria sobre o mundo, né? Dizer, olha, neste momento nós temos que prestar atenção nisso, nisso e nisso. Eu acho que esse papel ainda nos cabe e a gente tem mais responsabilidade, se torna mais necessário. Então, eu acho que tem uma coisa, além dos usos, é como nós noticiamos a inteligência artificial, né? Que no primeiro momento, claro, na largada foi uma coisa muito de opostos, né? Inferno, céu, inferno, o fim do mundo ou a salvação do mundo, que nesses momentos polarizados, eu acho que se reflete, obviamente, até na nossa cobertura, para ir abrindo um pouco. Agora você já tem diversos colunistas, sites comentando mais, mas há uma infinidade de assuntos que são inevitáveis, e aí abre muito mais, somos nós que temos que fazer essa análise, somos nós que temos que questionar, somos nós que temos que levantar, não vou dizer bandeiras, mas mostrar a necessidade de informar bem o leitor, de normatização, porque nós estamos falando de empresas privadas que ganham dinheiro, né, com isso. Então, nenhuma atividade no mundo você põe lá um produto e você faz o que quer, né? Você não lança um refrigerante e ninguém regulamenta, não tem nenhuma regulamentação, né? Então, isso também é um produto, uma empresa, e é a dificuldade que os governos estão tendo de aceitar, de conseguir processar isso. Então, tudo isso, eu vou fazer uma brincadeira, mas é quase o governo Trump, que é a estratégia de bombardeio de notícias por dia, que a gente nem sabe para onde atua, e a oposição menos ainda, está assim, atônita, vendo onde é que vai ser. Eu acho que a IA é um pouco isso para o jornalismo hoje, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de todos esses cenários que a gente tem que atuar para noticiar, questionar, criticar, analisar. Então, mais ou menos por aí, assim, meu toque. Obrigada, Fernanda. Eu não escuto vocês, desculpa. Obrigada, Fernanda. Oi, me ouve, Fernanda? Sim. Então tá. Tu falaste agora sobre esse bombardeio, né, que a gente tem de informação. Nós vivemos esse momento de hiperinformação e eu tenho muita curiosidade de saber como trabalha um correspondente internacional no meio dessa loucura toda para definir prioridades, ainda mais estando longe dos seus editores. Então, conta um pouco para nós como é que é a tua rotina e como a inteligência artificial te ajuda ou te atrapalha no trabalho. Não, hoje, eu acho que, como eu disse, me ajuda, né, antes do editor acordar. Então, tem uma possibilidade de uma interação ou um questionamento. Agora, as estruturas de correspondentes hoje é muito focado. Claro, os veículos europeus têm estruturas maiores por uma questão de custos, né? Mas, de uma maneira geral, os outros veículos, vamos chamados tradicionais, tiveram uma absurda redução de equipes, né? E isso faz uma necessidade, que eu acho que é aí que surge um pouco, vou puxar a brasa para o meu assado aqui da associação que eu faço parte, que é essa cadeia, essa junção desses correspondentes todos colaborando, né? Agora, o que é muito rico é a gente ver a diferença de interesse editorial de diferentes países, né? Então, às vezes, eu confesso, vou ter que tocar num tema aqui, mas
é muito frustrante, mas você tem assuntos incríveis, e aí a sua demanda é a família real, entendeu? E eu não sou contra. Eu acho que é uma instituição, o rei é um chefe de Estado, acho que é essencial noticiar de uma maneira, mas assim, se sobrepor a muitos outros assuntos, né? É difícil. É claro que existe. Acho que a Inglaterra tem uma visão interessante de jornalismo internacional, até pela questão do ex-império e das ex-colônias, então ainda tem um olhar mais, vamos dizer, global. Mas é curioso a gente ver assim os pedidos que são feitos para correspondentes da América Latina e os pedidos que são feitos para correspondentes europeus, por exemplo, ou americanos, né? E acho que a rotina é essa, né? Cada pauta é muito difícil. Você tem os editores, né, com esses pedidos, né? Me frustra um pouco, mas isso aí todo mundo que gosta de jornalismo, de ir para a rua, de fazer reportagem, já se frustra há muito tempo, que é aquela coisa que você já sai com o pedido, né? Você já sabe qual é a matéria que eles querem que você faça, né? Então, assim, eu acho que cabe ao correspondente uma proatividade muito maior de ter a capacidade de elencar o que é importante que está vivendo aqui, né? Então, não é pretensão, mas uma pessoa, por exemplo, que nem eu, que vivo aqui há 10 anos, tem um outro olhar sobre o noticiário, é óbvio, daqui, né? E um outro conhecimento, senão eu seria uma alienígena. Então, essa dificuldade de você conseguir emplacar, que não é nenhuma novidade, né, meninas, que eu estou contando, emplacar pautas interessantes, né? Eu me lembro, quando começou o Brexit aqui, era um assunto que aliás, eu comecei a fazer uma coluna na Zero Hora justamente nessa época, quando nem se falava pouquíssimo do referendo, e a minha primeira coluna era uma entrevista com um deputado. Eu fui ao parlamento entrevistar, e eu fiquei chocada que tudo que eu perguntava para ele, era um deputado conservador, obviamente defendendo o Brexit, ele me dizia assim, eu dizia, ai, como é que vão ficar os vistos? E como é que vai ficar o seguro-saúde? Ele dizia, não, isso nós vamos ver. Ele não tinha uma resposta para nada, que foi o que 6 anos depois a gente viu que ninguém tinha pensado no que ia fazer se fosse sair, né? Mas, por exemplo, eu tive muita dificuldade de emplacar até na finaleira do referendo, que daí se tornou claro que tinha grandes chances do Reino Unido sair como saiu, né? Emplacar. Então, aqui o assunto ia crescendo muito. É claro que o que interessa para um leitor no Brasil sobre isso, né? Cabe a gente tentar fazer esses links e juntar. Mas a inteligência artificial eu ainda vejo como positiva para a gente. Assim, no meu caso, é um grande auxílio. E eu botaria, daí vem com a interação humana, eu ponho isso e mais grupos no WhatsApp. Porque nós temos, por exemplo, correspondentes internacionais do mundo inteiro, assim, reunidos, e também grupos dos correspondentes brasileiros. Então, esses são excelentes fóruns ou chatbots muito interessantes, claro, porque você tem profissionais com formações muito ricas, já cobriram diversas guerras ou tiveram em diversos outros países como correspondentes, e essa troca ela é insubstituível, né? Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo, querida. Então, a parte boa, agora a gente vai para aquele bastidor, foi que a última vez que eu encontrei a Fernanda foi na Europa, né? Quando eu estava lá estreando em cobertura internacional e a Fernanda estava lá dando uma aula para nós, e só para aqueles fins de curiosidade, carregando uma malinha amarela para cima e para baixo, que ela levava a casa para poder fazer todas as transmissões que ela tinha que fazer na época para a Band. Então ela tinha tudo dentro daquela mala, né, que ela ficava carregando. E para te ver como as coisas vão se ajustando, vão mudando, hoje a gente consegue, né, gravar, e eu tive essa experiência e compartilho aqui com o Guilherme, que teve, né, comigo, e com a Rosane, que também a gente compartilhou viagens, que quando a gente está hoje em algumas coberturas, a gente com um tripé e um celular a gente faz milagre, né? A gente consegue
gravar o off para a TV, a gente consegue gravar as imagens para fazer o material para a TV, para as redes sociais, e a gente grava para a rádio e a gente faz para o jornal. E o meu receio, né, uma autocrítica, é que a gente vai perdendo capacidade de pensar, né, porque a gente vai fazendo tanta coisa que daqui a pouco a gente só está reproduzindo alguns discursos. Fernanda, me fale de você aí com esse mundo inteiro de informações. Como é que a inteligência artificial tem ajudado, né? Eu acho que tem esse ponto positivo, muitas vezes, que facilita, né, alguns trabalhos. Como é que tu usa na tua rotina, assim, para servir de exemplo? Só para deixar claro, a mala ainda existe, viu, Maureen? Ela tá um pouco mais leve, porque todos os equipamentos foram reduzindo um pouco, ficaram um pouco mais leves. Mas, claro, eu tinha, para ver como é a generosidade e a interação humana é insubstituível. Eu tinha experiência, em outras viagens ou coberturas internacionais, mas era na Maureen que eu me colava, né? Porque ela tinha informação. Ela tinha muito mais conhecimento dos assuntos e generosamente ela compartilhava informações comigo. Então, eu acho que essa solidariedade e esse compartilhamento, assim, eu acho que é algo que quem faz coberturas internacionais vive muito. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa falando disso foi o grande Clóvis Rossi, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele dizendo assim, tem um senso de comunidade maior, assim, eu acho que é muito bom. Agora, não há dúvida, né? Se vira nos 30, porque se você é sozinho, você é cinegrafista, tem que escrever, tem que bater a foto, tem que falar com o editor, é óbvio que você não tem a mesma atenção, você não tem o mesmo tempo para ficar sentado na frente do entrevistado. Então, nesse caso, a inteligência artificial é muito boa para coisas completamente de automação, né? Como decupagem de entrevistas, como tradução, né? É de uma rapidez que, teoricamente, vai te deixar com mais tempo para ter um cuidado maior ou em outras áreas. Mas se a Rosane estava dizendo que é jurássica, eu vou dizer uma coisa: eu tenho uma dificuldade imensa de fazer entrevistas e fazer tudo virtual, sabe? Por exemplo, Londres é uma cidade muito grande, você tem que fazer grandes deslocamentos, né? Mas nada substitui você sentar na frente de uma pessoa, né? Nada substitui você sentar no gabinete daquele secretário. Né? É só olhar para o lado que já é outra matéria, não tem isso. Eu acho que é inquestionável, né? A capacidade que a interação, e não é à toa que esses grandes eventos da moda aí, esses fóruns que todos vão dizer o que a gente vai ser no futuro, mas nem tanto. A gente teve agora o SX, SW, né? Por exemplo, desses, uma das temáticas mais levantadas é essa solidão social, né? É essa falta de interação. Então, isso já não é nem uma preocupação, um assunto, isso é realidade. Aqui, por exemplo, essa semana foi muito rica acho que a imprensa... eu tenho algumas grandes críticas à imprensa britânica no factual e principalmente no noticiário político. Quero dizer, Rosane, Maureen, vocês iam sambar aqui, brilhar, vocês iam ser assim, ó, porque esse faro e jornalista ir atrás e não comprar agenda oficial não é muito o caso aqui, tá? Então, vocês, ó, podem vir, primeira página para vocês. Agora, eu acho que essa dificuldade, então, dessa interação faz com que as pessoas acabem perdendo muito. Agora, a imprensa inglesa tem algo interessante que é a capacidade ainda de espaço e de análise. Nisso eles são de fazer uma análise mais profunda. Então, esses dias, agora vai fazer 5 anos do primeiro lockdown aqui. Então, houve uma série, né? Porque daquelas previsões, o mundo ia ser tão diferente, né? Nós todos seríamos incríveis, pessoas ótimas, não iríamos mais consumir, todos iríamos nos amar muito, né? E no fim, as coisas não foram bem assim como as previsões mostraram.
E então essas previsões, essas leituras de futuro, eu acho que estão muito na moda, elas são muito rentáveis também, né? Um mercado gigante nisso, né? Mas no fundo, infelizmente, por exemplo, a geração dos meus filhos mais é cobaia de tudo isso, né? Esses jovens de hoje, né? É isso, porque realmente os efeitos a gente vai ver, tá vendo a partir de agora, né? Pois é, Fernanda, a gente já ouviu tantas vezes, né, a decretação do fim do jornalismo, a decretação do fim do jornal impresso, e a Inglaterra ainda tem jornais impressos bastante poderosos, claro que com tiragens muito menores do que já foram. Tu falaste nos teus filhos e eu fiquei muito curiosa para saber, assim, o Rocco e a Lola, como é que eles se informam? Porque eles ainda são pequenos, mas as crianças hoje são mais informadas, têm mais informação do que a gente tinha aos 20 anos, pela convivência, pela forma como eles se comunicam até dentro da própria escola. Só para dizer que Londres não tem sol, vocês veem que eu estou brigando com a cortina aqui. Tá frio, mas tem um super sol. Bem hoje que eu estou de frente para a janela, entendeu? Mas é só para te fazer brilhar mais, querida. É só isso. Boa essa, boa, mãe. É interessante isso, Rosane, das crianças, porque eu sou meio carrasca, assim. Por exemplo, na minha casa, de manhã tem rádio ligado e televisão no noticiário. E eles, mamãe, se eu chego, eles trocaram o canal, eu digo, não, 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 agora é a hora de ver as news. E aí a justificativa, eu sempre digo, né? Eu falei assim, ó, ninguém é amigo de gente burra que não tem o que falar, entendeu? Você tem que saber falar de outros assuntos. Obviamente, meu filho é fascinado por futebol, sabe todas as escalações, de frente para trás, mas eu digo assim, uma pessoa não fala só de futebol na vida, né? Então você tem que saber. Agora, aqui com as gerações mais novas, há uma grande blindagem e uma neurose do não assistir televisão, por exemplo. Isso eu sofri um preconceito no início, meus filhos mais novos. E tem gente, não, só pode ligar a TV no fim de semana para ver um filme, só pode. E aí, até teve algumas saias justas, assim, com os amiguinhos, né? E eu me lembro que lá pelas tantas, quando eu resolvi me tornar um pouco mais respondona, eu disse assim, olha, eu não, na minha casa a televisão tá ligada, assim, porque eu não é algo ruim, afinal, eu pago as contas com esse dinheiro, eu trabalho nisso, eu tô lá dentro, entendeu? Eu não acho ruim. E eu acho que muita coisa que a gente faz é muito bom, né? Aqui, voltando à imprensa inglesa, os documentários é algo assim, eu acho que aqui é um dos grandes produtos também desse jornalismo, é a variedade de documentários e a qualidade desses documentários, das reportagens longas também, né? E a quantidade que você tem, né? Essa produção. Mas não há, esses grupos há um grande grupo de proibição para celulares em escolas. Aqui nós já estamos bem mais avançados do que essa discussão que está agora no Brasil, porque há quase uma neurose mesmo, né? Há uma divisão na sala de aula dos pais que deixam usar redes sociais e dos pais que não deixam, né? É muito forte isso hoje aqui. Eu, particular, né, não sei se interessa o meu caso pessoal, eu sou praticamente uma jurássica, que meu filho tem 12 anos e ganhou um celular agora, e sem rede social. Mas é óbvio que se eu pego o Instagram, até porque ele pode olhar, pode interagir, mas ele com uma conta, acessando livremente, ele não tem redes sociais, entendeu? E estou pensando o que eu vou fazer agora, quando ele fizer 13. Mas com muitas regras, né? Não pode levar para o quarto, não tem. Então, e a parte de notícias, eu tenho uma preocupação muito grande, eu acho que também daí é algo também que nós jornalistas temos que ter, é o explicar, né? Da bolha, dos algoritmos. Então, essas conversas pode estar entrando por aqui, saindo por aqui, mas é algo que eu faço muito, né? Para eles entenderem que eles não podem estar fechados num tipo só de assunto, né? E eu também eu tenho televisão do Brasil, faço eles assistirem, e é rico ver eles assistindo as diferenças. Só para, estou me prolongando muito, mas só para
É interessante no caso do esporte, quando coloca as narrações, o meu filho, quando era menor, dizia assim, mamãe, como eles guitam muito, porque aqui a narração é muito blasé, assim, né? Vai toda num tom, né? Você imagina, numa Copa do Mundo no Brasil, ele ficou assim, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Mas é interessante ver essas diferenças e, claro, para um olhar de uma criança mais ainda, né? Eu vou abrir para o pessoal, para o público. A Fernanda não está vendo, mas tem muita gente aqui presente aqui no. A gente vira aqui para ela ver. Tem muita gente amiga, muitos colegas. Então, aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Fernanda, para a Rosane, para a Maureen, por favor. Está nos ouvindo, Fernanda? Tá. Tô ouvindo bem. Fernanda, o Pedro Ruas está aqui, por favor. Olá! Nossa, quanta... Obrigado, Cláudia. Eu queria ser entrevistado. Eu fazia entrevista ao vivo, né? Verdade, estou de costas aqui para vocês, perdoem. Dizem que anjo não tem costas, nem bonde tinha, né, também. Mas, cumprimentando aqui a Rosane, a Rosane Oliveira, a Maureen Xavier, a Cláudia Coutinho, o nosso presidente. Eu fico muito a Tamara, enfim, e a todas e todos, mas basicamente a ti, Fernanda Zaff, é só fazer um registro. É muito bom te ouvir, e eu lembro que em 2010, Rosane falou nos Jurássicos, em 2010 eu concorri ao governo do Estado pelo PSOL, que é o meu partido até hoje, e a cobertura, né, foi feita por ti, da minha agenda. Eu tenho muito orgulho disso, lembro bem que, inclusive, quando fui jogar futebol, ainda jogava, Taylor, futebol, com meu filho lá no colégio, acho que era Anchieta. Acho que era uma Anchieta. Tu foste cobrir, inclusive, o jogo foi muito bacana. Eu só queria fazer esse registro, cumprimentando ali pelos 90 anos, é claro, e vocês, jornalistas, pelo brilhante painel. Parabéns, Fernanda, o teu trabalho nos orgulha muito. Obrigado. Obrigada, querido. Só para também deixar registrado que eu tinha que fazer bem direitinho, porque a minha editora era a Rosane de Oliveira, né? O Batista Filho, nosso presidente de honra, também tem uma pergunta para fazer. Eu tenho cuidado aqui de olhar para todos e ser visto não é porque como eu estou em pé, fica mais fácil, né? Aqui? Tá. A pergunta é para as três, para não fazer aqui nenhuma palestra paralela, que não é o momento. Mas quero felicitar as três, e a Ari especialmente, o presidente e a Tamara, pela escolha para falar sobre um tema atual que não invalida de forma alguma que se fale as razões pelas quais se chega hoje um tanto assustado sobre este tema. A Fernanda Zaffari, que honra uma família que começou lá no interior do estado do Rio Grande do Sul e acompanhou a evolução, não do estado que regrediu nos últimos 50 anos, mas a evolução das pessoas que têm a vontade e valorizam o trabalho e o aprimoramento pessoal. E com isso eu quero dizer apenas, a pergunta para as três, que o problema do Brasil é o desconhecimento geral, né? É um país ciclotime. Mas procura evoluir em determinados setores, determinadas áreas. Disse muito bem a nossa primeira palestrante de hoje, representando aqui não apenas o Correio do Povo, mas uma geração de extraordinários correspondentes da população. Que a celeridade é trazida pela evolução da tecnologia, pela inovação especialmente. A Rosane fala nos 43 anos de atividade
43 anos de respeitabilidade, de aceitação massiva do seu público, porque faz e está há tanto tempo porque gosta do que faz, e quem gosta do que faz, faz bem. É o que acontece com o trabalho respeitado da Rosane. Por isso, neste país que tem esse problema da cognição, a dificuldade cognitiva de aprender e de criar as maiores desigualdades do mundo, pode fazer com a inteligência artificial com que essas dificuldades sejam superadas pelo ser humano. Porque o melhor de tudo, o melhor exercício de todos os exercícios é o de pensar. E isto, nada criado pelo homem vai superar essa capacidade de reflexão que as pessoas têm. Para exemplificar a especialização da Rosane, a pergunta começa por ela. O Tribunal Regional Eleitoral está muito preocupado com o fato que diz ser da última eleição, a abstenção das pessoas nos pleitos eleitorais. Isto é do mundo, é o desencanto das pessoas no mundo, com um ponto, que é a atividade política. Não existe forma de afastar a desigualdade gritante do mundo, senão o conhecimento. A pergunta é, a falta de conhecimento, de instrução, não é essa causadora do afastamento das lutas que trazem soluções para os problemas da sociedade? Me perdoem a extensão da pergunta, todo o prólogo, mas tem que ser desta forma para 3 pessoas que podem pensar diferente, mas que têm opiniões certamente importantes. Olha, Batista, eu fui convidada para o seminário do TRE em que se discutiu, a Maureen também estava lá, e eu não pude ir porque eu, enfim, foi a Thaline, né? Se discutiu o motivo da alta abstenção. E aí eu, quando fui me preparar para ver o que eu diria lá nesse seminário, né, a minha primeira vontade era dizer assim, porque nós tínhamos candidatos muito ruins. É isso que a gente ouve das pessoas. Que vontade eu tenho de votar com esses candidatos? E isso é o resultado, para mim, que começa lá na ditadura, com a aniquilação dos líderes. Nós não tivemos renovação dos líderes e as pessoas vão se desencantando da política. Mas vão se desencantando também pela corrupção, pela ineficiência. Eu digo que tem um trio que é responsável pelos grandes problemas do Brasil. Eu acho que engloba o que tu disseste na tua pergunta, usando com outras palavras. Pode parecer brincadeira, mas eu digo, os 3 grandes problemas do Brasil são a corrupção, a ineficiência e a interpretação de texto. Porque na interpretação de texto está o motivo porque as pessoas compreendem as coisas errado, porque elas não leem mais, leem pouco, têm dificuldade para pensar, porque pensar dói, pensar é difícil, não é simples pensar. É mais fácil receber pronto, empacotado. E isso faz com que nós tenhamos, cada vez mais, o desinteresse pelas coisas que poderiam resolver os nossos problemas. Mas que nós temos uma falta tremenda de líderes, nós temos. E isso explica muito do desinteresse das pessoas. Explica porque meu filho, que mora em São Paulo, não quis vir votar. Eu vou gastar uma passagem de São Paulo para votar. E nós brigamos, nossa geração brigou tanto para votar, né, fez todo esse esforço para que voltasse o voto, e hoje as pessoas não valorizam. Mas tu tocaste num ponto importante, o conhecimento é que faz a diferença. O meu medo, ainda voltando, já que o nosso tema é esse, da inteligência artificial, é cada vez mais as pessoas acharem que não precisam pensar, porque afinal vem tudo empacotadinho, e aí quem vai programar as máquinas no futuro? Quem vai fazer esse trabalho de alimentar? Eu falo alimentar as máquinas nesse sentido, assim, né, porque tudo precisa ser feito. Nós temos os modelos prontos para hoje, mas as coisas vão mudando. Quem vai acompanhar essa evolução? Eu amei ouvir a Fernanda dizer como ela lida com os filhos dela, informando e mostrando para as crianças, já que tu precisa ter outros assuntos, que a gente precisa ter conhecimento para poder conversar com as pessoas. Sentar numa mesa, eu teria muita dificuldade de sentar numa mesa em que só se falasse de futebol, porque é um assunto que eu realmente não entendo. Mas eu também não gosto de sentar numa mesa em que só se fale de política, porque eu acho que a gente tem a obrigação de sair da nossa bolha. Nossa bolha
vai ficando viciada. E eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas de outras áreas, né? No tempo que meus filhos estavam na escola, de me interagir com os pais deles de outras profissões, porque senão também nós não podemos, nós jornalistas, achar que nós somos a última bolachinha do pacote, que nós sabemos tudo. Não, nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, e nós não ouvimos o que está acontecendo, não vemos o que está acontecendo ao nosso redor. Eu acho que esse é um ponto super importante, que a gente tenha a cabeça aberta para ouvir outras pessoas, outros lados. E nas redes sociais, todo mundo sabe disso, o algoritmo nos empurra para aquilo que nos interessa. E eu tenho a experiência de viver ao contrário do que as pessoas possam imaginar, assim, que todo mundo gosta de mim porque vocês são meus amigos. Não, eu convivo com muitos haters também. E eu tenho que, isso é obrigação, né? Eu sou obrigada a conviver, eu tenho que aceitar. E aí eu vejo assim, o que rola nas bolhas que eu não frequento. E eu acho que esse é um exercício até de humildade, porque às vezes a gente pensa que está certo e está errado, e eu não vejo nenhum problema em voltar atrás e dizer, eu me enganei. E eu vou dizer que tu deveria ganhar uma indenização só por causa de lidar com os haters, porque insalubridade, porque, olha, não é fácil. Eu acho que é uma ótima discussão, e eu acho que é um ótimo ponto para a gente pensar que a gente tem que quebrar um ciclo vicioso para saber quem é que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Aquela discussão de onde é que começa o problema. Mas eu acrescentaria um quarto ponto, Rosane, que é a questão da educação. E não é a educação de culpar a escola ou de culpar os professores, porque não é sobre culpar ninguém, mas é culpar a sociedade como um todo. É, interpretação de texto. Porque ele entra um ponto a mais, porque, assim, vamos lá. É interessante a gente ouvir a Fernanda falar sobre exatamente essa relação com os filhos, porque a gente está discutindo o nível de produção que tem na faculdade de conteúdo pronto. Quer dizer, o estudante quer uma nota, ele não quer gerar raciocínio, porque, quer dizer, vale mais um 10 que o ChatGPT te entregue do que um 8 conquistado, pensado. E isso vai se reproduzindo, e a gente não, mas assim, a sociedade está reproduzindo esse tipo de coisa. Porque me chamou muita atenção quando a Fernanda estava falando da questão da quantidade de matérias que podem ser autoproduzidas. Tá, beleza, 4.000 matérias são postadas. Né, quer dizer, será que daqui a pouco a gente não merece produzir 4 matérias muito bem feitas, ainda mais se a gente for pensar na nossa bandeira, que tem que ser o jornalismo local, mostrar para a pessoa o que acontece do lado da casa dela e ela não está enxergando, ou que realmente afeta a vida dela com mais propriedade do que apenas, né, ficar reproduzindo e talvez gerar essa consciência. Mas teve um número que me chamou. Eu não participei do seminário por falta de tempo, mas teve várias discussões lá, muito produtivas no TRE, e uma delas, eu acho que é a principal, que a gente deveria estar batendo cabeça agora, que é o fato de 80% das pessoas que não foram votar nem justificaram. Elas preferem pagar R$ 3,15, eu acho que é o 51, do que exercer o voto. Quer dizer, isso para nós deveria ser a informação mais gritante e preocupante, que é o quanto as pessoas estão simplesmente se abstendo de um direito extremamente fundamental para a nossa sociedade, e que, associado a todos esses elementos, prejudica todo mundo, né? Porque tu não está nem gerando conhecimento crítico para pensar em quem eu vou votar, independentemente se o candidato é ruim ou não. E daí, para cobrar dele depois, sério mesmo, a pessoa não vota, vai cobrar? Não vai cobrar e não vai, né, se preocupar com isso, e a coisa vai degringolando numa velocidade muito grande. Então, eu acho que a educação como um todo, né, é outra bandeira que tem que vir junto para solucionar isso. Fernanda, por favor, a tua... Oi. Eu não sei se eu fico chata ficar falando assim das coisas daqui, mas acho que de repente é por isso que vocês me convidaram, né? Mas a primeira coisa que me chocou muito quando eu cheguei aqui é que o voto não é obrigatório, né? Aqui vota quem quer. E eu, obviamente, no início eu só podia votar em algumas eleições, e depois que eu pude votar para parlamentares.
E eu me impressionei muito assim com as pessoas não indo votar. O nível de abstenção aqui também é altíssimo, vem crescendo. Há uma grande discussão no referendo que foi porque choveu em Londres, que ganhou o sair e não o ficar, porque as pessoas ficaram com preguiça. Mas assim, aqui você só não vota se você não quer, porque eles abrem a sessão eleitoral às 7 da manhã, fecham às 10 da noite. Você vota a lápis. Você não precisa. Até a eleição passada, há 2 eleições, né? A última do Boris Johnson. Você não precisava levar um documento. Você chega lá na sua zona e diz assim: Oi, eu sou a Fernanda Zaffari, tudo bem? Ah, tá. E ele te entrega a cédula. Assim. Então, não precisa nem citar os trabalhos. Hoje você tem que levar um documento com foto, tá? Mas nem precisava. E, e óbvio, vou de novo assim falar, eu acho que daí a gente está falando de educação também. Eu me lembro que eu ia votar com meus pais, né? Eu ia ficar lá e eles levavam na como chama, na urna ou para preencher a cédula, e eu fui levar meus filhos, né? Mas são poucas pessoas. E na minha zona eleitoral, elas brincam assim, e eu disse, não, eu quero entrar com as crianças para elas marcarem, né? Para elas votarem, assim. Acho que há um desinteresse as pessoas não veem mais a conexão do que elas querem, do que vota e o resultado final na sua vida, né? Obviamente que não é tão imediato, mas tem muito disso. E aqui há uma coisa muito interessante que é distrital, né? Então, por exemplo, e funciona, assim, na maioria dos casos, eu voto para o deputado do meu distrito eleitoral, né? E que em Londres são mais de 33 agora, não vou me recordar corretamente. Então, no meu distrito eleitoral é eleito um MP, né, um membro do parlamento. Se a pracinha que os meus filhos brincam, o chão está estragado, é para ele que eu escrevo. Tipo, tu tem que escrever lá, tu manda e-mail. E ele responde, quer dizer, a assessora dele responde. Mas outra vez teve uma situação na escola aqui perto que queriam colocar uma faixa de segurança, é para isso aí. E se vocês observarem, há algo muito rico, nas quartas-feiras é o dia que o primeiro-ministro vai ao parlamento para a sabatina semanal. Então, ele tem que responder primeiro as perguntas do líder de oposição e depois ele responde de outros parlamentares. Claro, do lado sempre do partido dele, é tudo combinado, ensaiado para eles promoverem a pauta que eles querem, mas na oposição surge. E os assuntos são assim, lá pelas tantas levantes, assim, olha, eu sou da cidade tal, que tem uma escola e o computador está faltando ou não está funcionando a água. Então, eles falam assim, de um caso particular, e é para isso mesmo, não é para só assuntos na guerra na Ucrânia, entendeu? Então, eu acho que quando começa a fazer sentido mais no dia a dia da pessoa, né, do eleitor, isso faz muita diferença. E, assim, obviamente, concordando com o que a Rosane e a Maureen falaram sobre educação e interpretação de texto, eu tenho muito claro, assim, e tento sempre passar isso que se informar é um processo ativo, não passivo, e que dá trabalho, sabe? Não é ficar sentado e você se informa, né? Você tem que ir atrás. Então, essa responsabilização do cidadão, eu acho que é muito grande. E ela é mais assustadora quando a gente entra nas tecnologias. Também participando de um evento dessas tecnologias recentemente, tinham executivos do Google, tinham de algumas empresas. E a discussão era sobre os deepfakes, né? Sobre essas montagens todas por inteligência artificial. E de um jeito muito delicado, 2 pessoas desses grandes grupos de mídia deixaram bem claro qual vai ser a linha de defesa deles. Porque é óbvio que isso vai explodir agora. Você é responsável pelos seus dados. Você é responsável pelas imagens que você publica. Então, o quanto você se expõe é responsabilidade sua, porque você joga na rede o que outras pessoas podem usar. Que é assustador quando a gente vê que ainda há muitas pessoas
se debatendo pela não necessidade de legislação nessas empresas, né, de regulamentação. Mas me parece muito claro, e deixou ali nas entrelinhas, que é essa a linha que vai ser adotada, do tipo, olha, você colocou todas essas imagens porque você quis, né? Porque você sabia que a responsabilidade era sua. Então, você vê como a gente tem aspectos aí para analisar e alertar, e as autoridades realmente, né, os homens públicos, a responsabilização que eles têm para atuarem. Pessoal, nós estamos chegando ao final, mais uns 10 minutinhos, e a gente tem várias pessoas inscritas aqui para fazer pergunta. Eu não vou conseguir abrir para todo mundo, tá? Então, eu vou passar para a Tamara, tá? A mulher, afinal, hoje é Dia da Mulher. Estamos comemorando. E vou pedir para ser sucinta e nas respostas também. Prometo. Fernanda, falamos muito de jornalismo, né? Bastante das dúvidas de IA. E eu tenho uma dúvida sobre associação. Como Ari, eu queria saber como é que tu reúnes o pessoal, como é que se dá essa atividade da associação, que tu agora és vice-presidente, né? São quantos participantes e como é que é os encontros, qual é o objetivo dessa associação? Bom, rapidamente, a associação foi criada, acho que a historinha dela reflete a essência dela e por que ela existe, né? Na época que existia um serial killer aqui, o Jack Stripador, e vários jornalistas, vieram a Londres e estavam sentindo dificuldade de conseguir informações da polícia, informações oficiais. Reza a lenda, não sei se é verdade, que se reuniram num pub, pode ser, né? Acho que sim, né? E que ali disseram assim, não, então vamos atuar em grupo, né? Então, um consegue a informação, e aí foi se juntando essa comunidade e essa rede de colaboração. Já deixei bem claro que eu sou contra o Brexit, né? Então, pegando carona nisso, uma das bandeiras do Brexit é que essa seria a Grã-Bretanha global, né? Que um dos slogans era o Global Britain, que não é Global Britain coisa nenhuma, porque o descaso com a imprensa internacional é assustador, não? É uma dificuldade. Olha, para você ter acesso a governo, a pautas oficiais ou a releases, eu estou sendo básica, assim, é inimaginável se a gente comparar no Brasil, né? Então, o que a associação faz, colabora com essa como é que se diz, compartilhamento de informações, e a gente promove briefings, né, que seriam espécies de entrevistas coletivas. Então, por exemplo, a Rosane vai lançar um livro, a gente leva a Rosane lá, e os membros podem participar, e há essa entrevista geral. Então, também para quem participa, é uma oportunidade de você falar para 60 países ao mesmo tempo, né, uma coletiva mundial, que é muito bacana. Claro, tem muitos níveis, assim, se atua muito em área política, mas, por exemplo, integrantes do governo, há uma disputa. Para ter uma ideia, a gente não consegue nem levar o líder da oposição, né? Eu acho que ele teria algum interesse em falar, né? Mas nem isso. Então, há uma birra muito nisso, na maneira do compartilhamento de informações. Há também, claro, eu não posso deixar, eu critiquei, mas há grande número de profissionais aqui que realmente vivem da cobertura da família real, né? Um grande número de freelancers, é um mercado, acho que tem que ser respeitado. Você tem historiadores, você tem editores de realeza, e tem a parte da fofoca lá braba, mas tem um outro lado, que é um lado de noticiário e que representa muito também. E a FPA, né, que é a Foreign Press Association, é responsável pelo esse credenciamento dos jornalistas. Então, essa carteirinha dá acesso, por exemplo, para você entrar no parlamento, para você entrar quando vocês veem aquela cena lá na portinha do número 10, em Downing Street, você ficar lá toda apertadinha naquele cercadinho, na chuva, mas
é interessante, acho que também se a gente for comparar, né, há critérios para você ter essa carteira, né? E óbvio que há uma infinidade de profissionais com usos em redes sociais, que são, não sei se a gente vai chamar comunicadores, influenciadores, sei lá, o nome que vai se dar, que querem ter acesso. Daí como é que você faz essa triagem, né? É mais ou menos o que a gente está vendo do Trump, né? Tirando os veículos tradicionais e credenciando esses outros canais independentes. Acho que, obviamente, tem, claro, uma margem um percentual que tem que ser admitido e não é nem mais é uma nova realidade, é a realidade. Agora, acho que há uma dificuldade, assim, também de a gente conseguir elencar, né, um pouco. Fernanda, obrigada. Obrigada, Rosane. Obrigada, Maureen. Obrigada a presença de todos. Eu queria dizer que a Associação Rio Grandense de Imprensa dedicou esse painel das jornalistas inspiradoras a Érica Kramer, que morreu na última quinta-feira, aos 87 anos de idade, dedicou mais de 50 anos ao jornalismo e, por 20 anos, ela foi coordenadora do Conselho Fiscal aqui da ARI. Tá. Bom, eu convido agora todos vocês para a inauguração da exposição Fotojornalismo por Elas, na Galeria da Arfoc, e desde já agradeço ao Rodrigo Zibel pela participação dele. Tá. E a gente se despede da Fernanda. Tá, só um pouquinho. Fernanda, só um pouquinho. Um pouquinho. Ah, tá. Não, só um pouquinho. Então, só para dizer para vocês que a inauguração, o painel das jornalistas, até me atrapalhei agora, o painel do fotojornalismo, ele conta com os trabalhos da Bianca Dornelles, Camila Hermes, Carol Nogueira, Dayana Giacomini, Duda Fortes, Karen Rodrigues, Lenita Marasquim, Liamara Poli e Renata Medina. São fotógrafas maravilhosas, o trabalho delas está fantástico. Fernanda, a gente vai te deixar no ar aqui um pouquinho, porque tem gente que quer te dar oi, tá? Ai, que bom! Tem gente que está morrendo de saudades, assim como eu estava que também. Bom. Obrigada a todos, vamos ao bar. Beijo. Vou falar com ela por aqui. Oi! Oi, Fernanda. Oi, querido, tudo bom? Tu vê que eu tô brigando com o sol aqui. Tudo bem? Olha aqui, ó, para te homenagear, tu não tem ideia de quem veio na ARI hoje aqui. Primeira visita que ele faz, vou te mostrar aqui, ó. Ai, não... Malta, eu não vou levantar agora, eu vou buscar o livro que tu deu pro